Oi, minhas amigas, como é bom, né, poder estar aqui mais uma vez pra gente continuar aí com nossas orações, conversando aí sobre o livro O Poder da Esposa que Ora. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, que fala sobre a esposa. A gente vai orar pela esposa do seu marido. Então nós vamos orar por nós, porque antes de orar por alguém, é importante nós orarmos por nós. Esse é o segundo vídeo. Essa semana, gente, eu tô postando hoje, vou postar hoje, que é terça-feira, só que a partir de semana que vem eu vou postar um vídeo por semana só. Hoje eu postei porque, como eu já tava adiantada na leitura, eu já vou postar o primeiro capítulo de uma vez. Mas aí eu posto hoje o primeiro capítulo e o segundo capítulo eu posto na terça-feira que vem e mando pra vocês. O vídeo de ontem ficou um pouco baixo, acho que esse às vezes pode ficar, mas eu vou melhorando conforme o tempo. Vocês vão me comentando também né, o que pode melhorar, o áudio. Né, tô aberta aí, porque eu sou nova nesse negócio. Mas o importante é que a gente tá compartilhando fé, esperança, compartilhando um pouco da palavra de Deus, que deve ser pregado. Isso é mandamento de Jesus. A gente tem que compartilhar da nossa fé, da esperança, daquilo que Deus traz. Isso é o Evangelho. Então, vamos mandar aí para as nossas amigas, você que recebeu esse vídeo, manda aí para aquela sua amiga que às vezes tá, né, às vezes desanimada com o marido tá fazendo ela passar raiva, ou então aquela amiga que tá com o casamento uma bênção, glória a Deus por isso, mas sempre é possível que a gente ore e melhore, né? Hoje a gente vai falar sobre a esposa do seu marido. E quando a gente pensa assim, nossa, eu preciso de oração. Fui dar um pause ali na música, depois a gente continua. Então, quando a gente fala, nossa, mas eu preciso de oração, quem precisa de oração é ele, esse homem que tá me fazendo passar raiva. A gente sempre se acha o alecrim dourado, né? A gente tá sempre perfeita. Mas nós precisamos de oração também, e até mesmo para nos fortalecer. Porque quando a gente ora, a gente se fortalece, né? Mas, realmente, a parte mais difícil de orar é manter o coração limpo. E quando a gente ora, isso é uma ferramenta para manter o nosso coração limpo. Infelizmente, eu tenho que te falar, é impossível ter resultados se a gente não mantiver o nosso coração limpo. Então, nós temos que pedir um coração puro, limpo diante do Senhor. É impossível ter resultados com um coração com ira, com dificuldade de perdoar, né, uma atitude ímpia. É difícil conseguir resultados com um coração assim. Então a gente tem que pedir ao Senhor para nos transformar primeiro. A autora, ela fala dessa oração de 3 palavras que ela usava muito. Porque no início, em alguns momentos do casamento dela, né, ela tem 25, na época do livro, que já tem anos, ela tinha 25 anos de casado. Mas ela fala que durante o casamento dela, em alguns momentos, o marido dela tinha pecado tanto contra ela que ela não conseguia orar por ele. Ela orava por ele assim: ah, Deus, abençoa, liberta, transforme. Ela falava só palavras assim, no máximo 3 palavras, uma oração de no máximo 3 palavras. E essa era a oração preferida dela: oh, Deus, transforme. Mas que depois ela começou a orar: Senhor, transforma-me, transforma-me. E através da transformação dela, o marido dela foi transformado. E isso é uma coisa que é a realidade, gente. Através da nossa transformação, o nosso cônjuge pode ser transformado. Esse é o maior testemunho do poder de Jesus Cristo. Ah, mas quem? Eu tenho que mudar? Eu sou o perfeito alecrim dourado. Tá, alecrim dourado, mas todos nós temos às vezes um espacinho para mudar, um espacinho para melhorar. A gente sempre pode melhorar. Vamos olhar para Jesus, o nosso exemplo maior? Será que você é tão perfeito assim? Você é igual a Jesus? Ah, não, né? Então a gente pode melhorar sempre, né? E Deus não vê como nós vemos. Então a gente pergunta para Ele: Senhor, o que eu posso melhorar? Em que área eu posso ser transformado? E Ele vai te fazer, vai te responder. A maior ferramenta que Deus vai usar vai ser você dentro do seu lar. Deus está procurando alguém disposto. E nós estamos nos colocando neste lugar, nós estamos nos colocando nessa brecha, num lugar de mudança, num lugar de abertura para ser transformada pelo Senhor. No livro ela fala que tem esposa que nem gosta do marido. Como que você vai orar?
Só que a oração, ela é a linguagem universal do amor. Então, quando você orar por ele, Deus vai agir no seu coração, vai agir na mágoa. E eu sei que isso é muito difícil para mulheres onde o marido, ele próprio a feriu, a magoou, né? Então, é muito difícil. Mas a oração, ela vai ser esse instrumento que vai fazer com que você comece a realmente amá-lo. Porque a oração é a linguagem universal do amor. E vai chegando ao final, ela solta uma frase de efeito assim: fique quieta e ore. Porque a gente gosta muito de falar, né, gente? Essa parte me pegou muito, porque eu falo muito, mas eu entendi que a gente às vezes tem que ganhar o nosso marido sem palavras, apenas com o nosso exemplo e a oração. O médico da minha avó, ele gosta muito de falar com ela assim: o peixe morre pela boca, viu, dona Regina? E realmente, às vezes, a gente cava os próprios problemas com as nossas palavras malditas. Lembra da Rainha Esther? Imagina se a Rainha Esther ficasse sabendo lá que o rei ia matar a família dela e chegasse lá no palácio do rei: você vai matar minha família, você vai matar minha descendência, não sei o que, você vai matar. Imagina se ela chegasse lá e falasse isso. Ou sequer se ela chegasse com um jeitinho mesmo e falasse no momento errado. Tudo tem um momento certo. Ela se preparou para conversar com o rei e falou no momento correto. Então não é que você vai aguentar tudo calada, mas você vai ter sabedoria. E vai ter coisa que você vai só orar. Você vai falar com aquele que pode resolver realmente o seu problema, que é o Senhor. Crie um lar. Deus quer que o seu lar seja um lar de paz, que o nosso lar seja um lar de paz, um ambiente de respeito. Então, às vezes, nós estamos num lar onde não tem respeito, onde não tem mais paz, onde nossos maridos não têm mais prazer. Crie um lar, Deus te deu esse dom. Deus deu o dom à mulher dela criar um lar. Então, crie um lar. Eu falo de mim, sabe, gente? Graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de agora criar um lar. Então, eu tô dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu lar. E em cada detalhezinho, não é de uma vez, de uma hora para outra. Eu falo que estou aprendendo muito ainda. Mas Deus nos dá o dom de criar um lar de paz, um ambiente de respeito. Crie conexão com seu marido. Se cuide, se ame. Cuide de você, se torne uma pessoa atraente para o seu marido. Ah, mas eu não sou atraente. Mas será? Sabe, a gente às vezes tem que olhar para nós mesmos. Será que você está realmente fazendo algo para se tornar atraente? Às vezes nós não estamos cuidando de nós. Cuide de você, sabe? Se valoriza, se ame, para que você seja realmente uma pessoa interessante, alegre, feliz e atraente para o seu marido. Eu até escrevi aqui, para você ser legal. Quando a gente se cuida, a gente se ama, a gente se torna mais legal e realmente mais atraente. Além de mais bonita, né, gente? E a última coisa que eu vou falar antes da gente orar é: não coloque expectativas no homem. Não tem expectativas no homem. Se você orar e esperar que amanhã o seu marido mude de atitude, você vai sair frustrada. Coloque as suas expectativas em Deus e entregue o controle na mão dele. Às vezes vai demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3, para sua oração ser respondida. Eu não sei qual é o plano do Senhor, mas confie nele. Entregue esse controle, essa necessidade de controlar na mão do Senhor. Eu tenho certeza que ele vai mudar muita coisa na sua vida. Então, gente, vamos orar. Eleva o seu coração ao Senhor, a sua mente ao Senhor. Se você estiver num lugar que você pode fechar os seus olhos, colocar uma música, ou se você estiver aí dentro do ônibus com um foninho, ou na rua, ou em casa fazendo suas atividades, eleva o seu coração ao Senhor. Vamos entregar a esposa do seu marido na mão desse Deus que pode fazer. Deus pode tirar tudo do nosso coração, toda ira, toda dificuldade de perdoar. O Senhor pode tirar do nosso coração. O Senhor pode colocar, Senhor, as coisas no lugar. O Senhor pode nos capacitar, Senhor, para cuidar do nosso lar. Oh, Senhor Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na brecha, na dependência do Senhor, Pai, na disposição, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, pois nós queremos ser transformadas, Pai, pelo Teu amor, pois nós queremos ser transformadas pelo Seu poder, Jesus. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Vem sobre a vida dessas esposas que oram, Pai, pelos seus casamentos, pelos seus maridos, Pai, e transforma-nos, Pai.
Nos ajuda, Senhor, tira do nosso coração, Pai, todo pecado, Pai, toda ira, Pai, toda dificuldade de perdoar, toda dureza de coração, todo ressentimento. Deus, coloca o nosso coração, Pai, num lugar, Senhor, onde ele possa ser trabalhado pelo Senhor, Jesus. Limpa do nosso coração toda tristeza, toda mágoa, Pai. Senhor, muitas vezes nós somos ofendidas, Senhor, dentro do nosso próprio lar, Senhor. Muitas vezes, às vezes, nós somos desprotegidas por quem deveria nos proteger. Senhor, mas nós vamos orar por eles, Pai. E nós cremos que o Senhor vai alcançar os nossos maridos, Pai. Mas antes disso, Pai, alcance-nos, Pai. Alcance as esposas, Pai. Alcance as nossas vidas, Pai. Transforme as nossas vidas, Jesus. Transforme, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Deus, nos mostra onde nós temos que melhorar, Pai. Deus, nos ajuda a cuidar de nós mesmas, a ser mulheres atraentes, mulheres felizes, mulheres que se amam, mulheres legais, mulheres que se valorizam, Pai, diante do Senhor, Pai, que buscam o Senhor. Isso no Senhor, Pai, que sabem o seu valor, pois nós somos filhas do Senhor, Pai. Quebra toda a dependência emocional, Pai. Nós não somos dependentes emocionais dos nossos maridos, nós somos dependentes do Senhor, Pai. Que toda expectativa que está em cima dos nossos maridos, meu Deus, que esteja no Senhor, que nós possamos estar, Senhor, com expectativas no Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, as tuas mãos sobre nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada de oração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, traz mulheres aqui que precisam orar, Pai. Que precisam orar para os maridos, meu Deus. Para os casamentos, meu Deus. Levanta uma geração de mulheres, Pai, que se prostra diante do Senhor, que paga um preço pela sua família, Pai. Não que larga, Senhor, e abandona tudo, Senhor, mas mulheres sábias como a rainha Esther, Pai. Mulheres sábias, Pai, como uma mulher virtuosa da Bíblia, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, mulheres virtuosas dentro da nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é o que eu te peço, Jesus. E já te agradeço, Pai, pois eu sei que a sua presença e o seu Espírito Santo está, Senhor, no meu lar, está no lar dessa irmã que está orando aqui comigo. Eu creio, Jesus, que o Senhor está cuidando de nós, Pai, e o Senhor não vai largar a nossa mão nesta caminhada, Pai, rumo à sabedoria do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, rumo à restauração do nosso lar, Pai, rumo a um lar de paz, de respeito, de alegria, onde o reino do Senhor governa. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos semana que vem. Um beijo.